Mas isso é uma coisa que eu acho interessante, assim, é uma marca de um período de transição aí. Agora experimenta falar errado o nome do Globo, né? Experimenta não acreditar o Globo o Jornal direito, Estado de São Paulo, né? É isso. Você sabe que eu acho? Eu acho que agora eles até estão falando, de uns tempinhos para cá, muito pouco tempo para cá, eu até que eles estão falando, né? Porque, por exemplo, eles têm citado com alguma reportagem, por exemplo, o ICL, já citaram o 247, uma série de coisas. Então, assim, pequenininho, pouco, mas é porque eu acho que eles estão se tocando, que eles não pautam mais. É a internet que pauta a televisão hoje em dia. Exatamente. Né? É aquilo que a gente discutiu outro dia, né, Pedro, com quem mesmo que a gente falou? Nossa, outro dia esqueci aqui. Enfim, com alguém. E é isso, hoje em dia a internet pauta a televisão. Né? Então, mas eles não tinha aquele negócio, né, da Globo, exatamente isso, né? Especialmente de não falar marcas e tudo. Não tô ganhando, não vou falar a marca. E aí pegou, e é como se fosse para ser assim mesmo. E nos Estados Unidos não é desse jeito, já que eles se baseiam tanto nos Estados Unidos não é desse jeito não, os caras falam numa boa, acreditam, não. Os caras copiam os Estados Unidos só o que não presta, né? O que presta eles não copiam. Nos Estados Unidos, na mídia de games, quando você pega trechos de matérias de outro lugar, via fulano de tal, a matéria fica ultra retalhada, mas tipo, o pessoal faz desse jeito, com link e tal. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil para dar um link então, assim, eu já estou considerando uma vitória, assim, que, né, os veículos foram obrigados a dizer Meteoro Brasil, assim, sabe, muitas vezes, a dar o crédito, de fato, e considerar uma coisa que, aí entra no ponto ligeiramente espinhoso, assim, considerar que tem jornalismo sendo feito de forma independente na internet, né, a gente não está brincando aqui, é todo mundo profissional, né, enfim, e considerar esse espaço como um espaço de comunicação válido, em absoluto. Já há muito tempo eu participo dos eventos de jornalismo, do YouTube, do Google, enfim, e é muito engraçado, assim, ver essa transição acontecendo, né, porque eu interajo com o pessoal da CNN Internacional, Reuters, esse tipo de coisa, e eles estão sempre falando de, né, a nossa equipe digital, a nossa equipe tradicional, assim, e eu chego, não, nós somos um canal de YouTube nascido e criado, não é digital first, é digital only, né, que eles gostam de dizer, é só digital, é isso, inteiro dentro né, desse modo de comunicação. E aí, eles vão ter que lidar com isso também, né? E o fato, eu gostei muito, Marcelo, falar isso, assim, o fato de que a gente está pautando a informação. Sim. Sim. Não, e outra, né, Ana, veja, tem uma coisa interessante que é o seguinte... E deixa eu só fazer uma aspa aqui rapidinho. Escolha. Ô, Marcelo, só um minutinho. Botar o Léo Grandini, que está aqui conosco também. Léo, você me ouve? Ouço perfeitamente, gente. 1000 perdões pela demora. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos te ouvir e te ver. Agora sim, Marcelo, vai lá tu. Não, é que, assim, eles têm que se acostumar, porque, queira ou não, veja, o público velho, né, o público original deles está ficando velho e está morrendo. E o público novo não tem noção do que é televisão. Jovens não assistem televisão. Né? Eu, por exemplo, não assisto. Jovens, né? Não, mas é verdade, né? Jovens. E você trabalhou na televisão, né? Então, trabalhei em televisão. Mas, porra, aliás, eu já não assisto televisão desde que eu trabalhava em televisão. Eu só assistia televisão no momento em que eu estava lá. Tamanho é o lixo que se produz em televisão e piorou, né? Mas a questão... Não, mas né? A gente sabe disso. Mas a questão é a seguinte, né, cara? Eles não têm escolha. Porque a internet é o veículo das novas gerações e não vai ter televisão como nós a conhecemos. Então, ou eles se rendem, ou eles são obrigados a se render. Não tem outra opção. Quer comentar, Ana? Exatamente. É isso. Eu acho que não é nem... Não vou entrar naquela história de uma coisa vai substituir a outra, mas é entender que as formas de comunicação elas se transformam, elas mudam, há outras fontes de informação, elas
podem ser tão válidas quanto o jornalismo tradicional, e elas têm lugares onde uma coisa entra, onde outra coisa entra, tem lugares que uma acessa e que a outra não acessa, e isso vale para as duas, né? Vale para as duas formas. Tem coisas que nós podemos dizer que numa empresa do tamanho de um canal de TV não se pode dizer. Tem certas liberdades pode, né, que a Ana? gente Até tem. pode, mas eles não querem. Eles não conseguem exatamente. mudar, eles não conseguem. Exatamente. E é isso, assim, é saudável para a comunicação de forma geral, que tenha múltiplas formas de financiamento, de modelo de negócios, enfim, eu vejo como normal, assim, mas eu entendo que às vezes pode ser um pouquinho difícil até mesmo para compreender e para aceitar também, né? Léo Grandini, eu acho que dá para fazer, Pedro, antes só de você passar para o Léo, só um minutinho, olha só, a transição que foi feita, vocês lembram da questão dos filmes, cinema, as pessoas reclamavam de televisão, blá, blá. Hoje, alguém tem coragem de não pautar o Netflix? Alguém tem coragem de dizer que Netflix, Amazon, seja o que for, Apple TV, né? Porra, são eles importantes. Eles são a importância. É deles de que se trata. Né? Então, e a internet, exclusivamente de internet. Então, não há o que dizer. Vai, Léo, mas daí tem uma coisa... Não, agora depois a gente pegar um gancho nisso aí. Tem uma coisa aí que não é também só uma discussão sobre a qualidade. Claro, se muitas vezes essa discussão se disfarça de discussão sobre qualidade e, no fundo, é uma disputa de espaço político, né? Eu lembro muito quando se fala disso ai, meu Deus, esqueci o nome do cara do ET. Meu Deus do céu. O Spielberg? Spielberg. Eu tenho esse rancinho do Spielberg até hoje. Porque ele encheu o saco na academia de cinema americano porque não podia filme feito no Netflix concorrer ao Oscar porque não era filme. Isso é reserva de mercado, porque é reserva de mercado, e aí entra na discussão de não, é porque a linguagem, não é linguagem, não, é reserva de mercado, e aqui a gente tem essa questão também, né? Sim. Olha, interrompemos o menino, ele não, saiu. O Léo eu derrubei porque acho que ele recebeu ligação para ele voltar daqui a pouco, mas teve uma pergunta aqui do nosso chat. Eu derrubei, Léo, evidentemente não tô tentando te censurar, tá? Porque pra você voltar já com um sonho à imagem. Tá sim, Léo. Ele falou aqui nos bastidores que ia censurar você. Não iam deixar você falar. Célio Gregório mandou: o Emílio disse, o da Globalogia, no canal dele, que a entrevista foi mascada em 3 dias. Acham que essa entrevista aconteceu, dentre outras coisas, porque a última foi a dele com aquela pataquada do Vilela? Olha a saia justa no Lesnovski. Não, confirmo que a entrevista foi marcada em tempo recorde. Inclusive, eu tava numa sequência de eventos, né? Eu tinha um evento em Salvador, já tinha um evento em Brasília. Exatamente, Pedro estava no evento em Salvador também, e tinha um evento no Rio logo em seguida, assim. O que foi a sorte, porque eu peguei Ninguém me convidou, hein? Peguei uma passagem direto de Brasília para o Rio e fiquei um dia mais em Brasília. Foi esse dia a mais que eu consegui usar para a entrevista. Calhou de eu já estar lá, assim. Mas eu não sei se eu diria que é por causa da pataquada da entrevista do Vilela, até porque eu não vou usar termos tão duros, mas talvez eu dissesse até o contrário, que é um movimento, sabe? A conversa com o Vilela, a conversa com a gente, eu enxergo como parte de um movimento de comunicação mais amplo, né? De falar com veículos diferentes, sair um pouquinho do padrão, né? Globo, SBT, Record. Acho que começou desde a entrevista do ICL, né, Ana? Exatamente. ICL, DCM 247, Fórum. O Vilela, acho que pensaram nos podcasts, e aí eu achei que a entrevista do Meteoro foi uma pegada um pouco comunicação científica, né? Sim, o nosso pequeno pool ali tinha essa pegada, assim, de comunicação científica. Claro, a gente hoje com um pé mais fincado no jornalismo, mas faz parte do nosso DNA também, assim, a comunicação científica, até hoje a gente trabalha com isso, né? Mas tem esse viés assim mesmo. Mas é isso, eu acho que faz parte de um contínuo, eu não vejo como uma oposição, não, a entrevista do Vilela, que tem seus méritos também, enfim. Claro. Foi outra abordagem, mas tem seus méritos.
Leonardo Grandini nos ouve? Ouço bem. E Quer vocês? fazer uma pergunta? Ouvimos você bem. Não, maravilha. Primeiro eu peço 1000 desculpas pelo atraso, mas estou na condição de candidato agora, e domingo já é a campanha efetivamente, né? E inclusive eu caí agora porque me ligaram, e aí é um inferno, porque eu espero que não, porque eu tô pelo celular. Eu parei aqui, cheguei em casa agora, coloquei para carregar aqui no ambiente e tô pelo celular. Então, se eu cair é porque alguém me ligou, mas eu acredito que ninguém vai me perturbar. Bom, gente, primeiro, obrigado aí pelo convite. E eu confesso que eu quero me inteirar daquilo que vocês discorreram até aqui para eu poder participar efetivamente. Como é que tá o começo de campanha, Léo? Eu te faço pergunta, pronto. Tá sim, tá dessa maneira, né? Tô sobrecarregado, tô precisando de um tempo aí, mas impossível agora. Agora a gente está trabalhando muito, e é uma campanha que disputa um voto ideológico no PT, né? Eu vejo que hoje a gente conseguiu se consolidar como a maior candidatura em termos de rede do PT aqui no estado de São Paulo para deputado estadual, a que mais cresceu, mais de 3 vezes mais em relação ao segundo colocado aqui em São Paulo. Então a gente está trabalhando muito, disputando a juventude, né? Percorrendo universidades, disputando os espaços. Agora há pouco eu entrei com um pedido de impugnação da candidatura do Renan Santos, motivado por conta daquela matéria do Intercept. Renan Santos, que já me processou, perdeu liminar, enfim. Então, a gente está trabalhando muito para que a gente possa efetivamente disputar os espaços institucionais e garantir uma vitória mais ampla do presidente Lula, se tudo der certo ainda no primeiro turno, apesar de complicado, e tentar animar a campanha do Haddad aqui no estado, que eu também venho acompanhando, venho participando efetivamente do processo de construção da campanha dele, e tudo isso vem sendo muito desafiador, assim, é uma grande missão, né, companheiros? E aqui só tem guerreiros, né, disputando os espaços digitais, disputando as redes, disputando o debate público, disputando as ruas, e isso me anima muito. Exatamente. Léo, aproveitando que o Léo acabou de falar, quero fazer 2 perguntas para a Ana, e agora eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, porque a senhora fez um negócio botando este livro aqui na mão do presidente. Tu tem uma dívida comigo, hein? Eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida com você. Eterno agora. Eterno. O cara recomendou a compra do livro. E eu queria te perguntar 2 coisas, Ana. O que você achou das respostas dele ali do ponto de vista da tecnologia? Eu estava conversando com uma amiga em comum nossa, que é a Letícia, e ele estava muito afim de falar da questão da falta de produção de drones e tal. E eu queria te perguntar do Lula candidato. Como é que você sentiu ele para essa corrida de 26? Eu senti já o preparo na mão ali, né? Os números na mão. É muito interessante, assim, observar também né, como as coisas são feitas, enfim, ver esse bastidor e tal. Então ele, de fato, tinha já, né, os números todos na mão das ações a respeito, né, da área de jogos no país, já tinha na cabeça também a questão da tecnologia no Brasil, assim. Foi interessante, assim, ver quais são os pontos também que você vai vendo que já estão meio que elencados, assim, né? Olha, ele cheirando o café do Meteoro, que beleza. Já você vê Você levou o café? Levei o café, um dos últimos. Tá esgotado. Tá esgotado, mas já vai ter um lote 2 aí. Enfim, mas é interessante ver e perceber isso, e eu, particularmente, assim, né, obviamente, como eu acompanho a área também, fiquei feliz de saber que a área dos jogos é uma dessas áreas para as quais ele estava preparado para responder, assim, tinha tudo ali na mão, bem isso. E o que é interessante, né,
eu tinha participado do evento, né, do Gamepolitan junto com o Pedro em Salvador, e a gente falou bastante, né, e falou e ouviu bastante a respeito da área de produção de jogos como atividade econômica, da importância, né, das legislações, enfim. Aí fui no evento do YouTube em Brasília, no dia anterior da entrevista, a gente estava falando sobre a importância também do reconhecimento da profissão de produção de conteúdo com um KNAI próprio, né, também com uma regulamentação, enfim, né, como isso facilitaria, e aí chega na entrevista, ele aborda justamente essa questão também, né, acho que foi uma sinalização, e de novo, ó, o contexto, né? A gente está falando com ele, é uma sinalização de um contexto de profissionalização, e acima de tudo, de que estão levando a sério a comunicação digital, né? Dentro da presidência, na política, enfim. E isso também aparece na forma de políticas públicas, né? Que bom. Sim. Tô vendo aí não sei se estou sendo poliana, mas tô vendo aí um sinal bom, né? Sim. Não, engraçado a diferença dele para uma entrevista, sei lá, do Flávio Bolsonaro em qualquer veículo, né? Não, em termos de preparação, assim, eu sou suspeita, obviamente, né, para falar, mas das vezes que a gente entrevistou o Lula, e eram equipes diferentes, né, em épocas diferentes, eu digo, e aí não é puxa-saco, não, foi das entrevistas mais suaves que a gente fez, em que a gente ficou mais tranquilo, assim, para poder perguntar o que queria, né, e um processo muito tranquilo, né, o Bílio estava falando de 3 dias para marcar, mas eu acho que isso é natural, sabe? Você não tem como marcar uma entrevista dessa com antecedência de meses, o cara tem uma agenda ferrada, assim, né? Então é isso, alinhou os planetas, vamos, tamo aí, assim, né? Mas é uma costura longa, né? Não é só esses 3 dias de marcação, assim. Mas, enfim, faz parte desse contexto. Já esqueci a tua pergunta. Não, eu perguntei se você estava sentindo ele preparado para 26, você respondeu, e a questão da tecnologia. Sim. Só para dizer que mudou minha vida, tá? Obrigado. Pô, não, aí, ó, de novo, você vê o que é um candidato, né? O cara já pega o livro, já faz assim com a fotinha, já sabe exatamente... Não, ele gostou do livro, né? Tipo, pá! Bateu na mesa. Não, ficou... Achei Pedro, vende legal. teu peixe, cara. As pessoas não sabem do que você tá falando, Pedro. Vende o teu peixe. Nós sabemos. Eu não preciso vender meu peixe. Eu tenho um porta-voz. A audiência não sabe. O pessoal aqui do meu canal não sabe do que A gente vai mostrar. Ele primeiro mostrou o livro da Mila. Depois o meu livro é o Café do Meteoro. Vamos ver. De avião já contratada, caso o Elni apareça aqui nervoso. Excelente. Sabe? Então, depois eu vou receber isso aqui direitinho para vocês poderem passar para outras pessoas, tá bem? Presidente, a gente trouxe presentes para você. Tá feito. Um presente das meninas primeiro, e depois eu tenho um pedido para fazer. Vai lá, Camilinha. Esse aqui é um livro que eu escrevi. Agora eu tô escrevendo o livro número 2. A gente tem que conseguir uma entrevista do Lula com a Ana de novo, para eu entregar o segundo livro. E ela vai lá entregar para a Luísa Inácio de novo. Aí vai ser uma exclusiva. Chamado Reinaldo José Lopes. A Teia da Vida. E é meio que a minha carta de amor à natureza. Eu sou ecóloga. Então, eu escrevi um livro. Olha isso. O que é um cara com media training? O cara sabe. O livro da Mila Massuda e do Reinaldo José Lopes. Depois tem que autografar pro presidente, não tem autografado, ainda não. Ele tem as manhas, velho. Olha a mancada dos caras. Eles não autografaram o livro. Mas foi feito lá na hora, não foi com a caneta Bic, foi com a tua caneta, né? Não. A minha ele não conseguiu tirar do negocinho. A minha canetinha da Itaipu. Devolve, presidente, devolve. Assina aqui pra mim. Eu tenho aqui, tem uma. Mas você sabe que é o seguinte... Bic ainda? Etiqueticamente falando, de etiqueta, tá certo em não autografar o livro. Porque a questão é o seguinte, você tá com o presidente. A questão é, quem sou eu para autografar um livro para o presidente? Então, pois eu autografei, Marcelo. É verdade. Pois Pedro estava autografando. Você pode fazer, mas a questão... eu vou dizer um bastidor sobre o livro. É isso aí, tá? Pedrão.
Eu autografei. E 2, Marcelo, eu mandei 2 livros pro Lula. Sabe onde foi parar o outro, que eu não sei se chegou pro Lula? Eu entreguei pro Boulos. O Boulos, não, vou entregar. Nunca vi mais o livro. Nunca mais. Ele virou ministro, nunca mais viu o livro. Então, Guilherme, sim, eu estou reclamando de você que eu tive que mandar um segundo exemplar. E o da Ana foi o da Ana que eu tava esperando só. Mas você não sabe entrega. Se o Boulos entregou, pô? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!